Olá! Quem nunca olhou para o relógio inteligente de manhã e ficou tentando decifrar aqueles gráficos de sono, né? Pois bem, esta análise é para a gente entender isso de vez. Hoje vamos separar o que é marketing do que é ciência de verdade no universo da tecnologia do sono. De anéis e relógios até aplicativos de terapia, vamos descobrir o que realmente funciona. E aqui, a gente já começa com um grande paradoxo. A mesmíssima tecnologia que tira o nosso sono com as telas brilhantes e notificações, será que ela também pode ser a chave para uma noite perfeita? É uma pergunta e tanto, e a gente vai explorar os dois lados dessa moeda. Para a gente começar a organizar as ideias, a ciência dá uma mãozinha. Pense que existem basicamente dois grandes times de tecnologia do sono. O primeiro é o time da avaliação. Eles são como detetives, só observam, medem e coletam pistas. Já o segundo time é o da intervenção. Eles são como médicos, agem diretamente para tentar consertar ou melhorar alguma coisa. Mas antes de pular para as ferramentas, a gente precisa entender as regras do jogo. A ciência do sono tem uma base muito sólida que explica por que a gente sente sono. E conhecer isso é o pulo do gato para saber se uma tecnologia faz sentido ou se é só conversa fiada. E a regra de ouro, a ideia que sustenta quase tudo, é o chamado modelo de dois processos. É uma teoria, olha só, de 1982, mas que continua sendo a principal referência. Ela diz que a nossa vontade de dormir é controlada por duas forças internas que trabalham juntas. Vamos conhecer cada uma delas. O primeiro é o processo S, o homeostático. Pensa nele como uma pressão para dormir que vai se acumulando. A cada hora que a gente passa acordado, essa dívida de sono aumenta. É como uma bateria interna que vai descarregando ao longo do dia, deixando a gente cada vez com mais vontade de ir para a cama. Já o segundo é o processo C, o famoso ritmo circadiano. Esse é o nosso relógio biológico, o chefão que dita quando vamos sentir mais energia e quando vamos sentir mais sono durante as 24 horas do dia. Ele funciona meio que por conta própria, nos mantendo alerta de dia e nos preparando para dormir à noite. O sono perfeito acontece quando esses dois processos estão em total sintonia. Ok, teoria entendida. Agora vamos para a parte prática. Quais são as ferramentas que estão aí disponíveis para todo mundo? Vamos abrir a caixa de ferramentas do consumidor. Começando pelos mais famosos, anéis e relógios inteligentes. A grande verdade sobre eles é a seguinte: são ótimos para mostrar a visão geral, sabe, as tendências de longo prazo. Pense neles como um diário de bordo do sono. O problema é que para os detalhes, como os estágios do sono, a precisão deles não é lá essas coisas. E isso pode levar a um risco bem real, a tal da ortossomia, que é essa obsessão por números perfeitos que, ironicamente, pode nos deixar mais ansiosos e até dormindo pior. Mas e quando o problema é mais sério? Como uma insônia crônica? Aí, as diretrizes médicas são bem claras. A solução de verdade não é um aparelhinho que mede o sono, e sim uma terapia, algo estruturado e com comprovação científica. É aqui que a tecnologia mostra seu poder terapêutico. Essa solução é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, ou TCCI, só que em formato digital. E isso, gente, é muito mais do que um simples app de meditação, viu? É um tratamento completo, que nos ensina a associar a cama de volta ao sono e a lidar com aqueles pensamentos que não nos deixam dormir. E a eficácia é comprovada. Várias meta-análises, como uma bem importante de Huang e colegas, já mostraram que esses programas funcionam de verdade, tornando acessível um tratamento que antes era restrito a consultórios. Mudando de assunto, vamos falar do sincronizador mais poderoso que o nosso corpo tem: a luz. Gerenciar a luz que recebemos ao longo do dia é uma das formas mais eficazes de acertar os ponteiros do nosso relógio interno, aquele processo C que a gente viu. A regra aqui é bem direta. Luz brilhante pela manhã, menos luz à noite. E a tecnologia ajuda nas duas pontas. De manhã, existem caixas de luz intensa que podem adiantar nosso relógio biológico, ajudando a despertar. Já à noite, os famosos modos noturnos dos celulares e computadores fazem o contrário. Filtram a luz azul, que é o grande sinal de dia para o cérebro, e isso ajuda a evitar que as telas atrasem a nossa hora de dormir. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Porque às vezes o problema do sono não é só comportamental. Ele pode ser clínico, causado por uma condição médica mesmo. E nesses casos, a tecnologia não é só uma ajuda, ela é parte fundamental do tratamento. E aqui a gente chega num ponto crucial. Em condições como a apneia obstrutiva do sono, em que a respiração para dezenas, às vezes centenas de vezes por noite, não adianta só mudar hábitos. Simplesmente não é suficiente.
porque o problema ali é físico. É preciso uma intervenção que vá na raiz da questão. Para isso, a principal tecnologia é o CPAP. A ideia é genial de tão simples. Um fluxo contínuo e suave de ar impede que as vias aéreas se fechem durante a noite. O aparelho em si não faz a pessoa dormir, mas ele garante que, uma vez que ela durma, o sono não seja interrompido, tratando a verdadeira causa da fragmentação. Agora, olhando lá na frente para a fronteira da ciência, tem uma ideia ainda mais ousada. E se a tecnologia pudesse não apenas proteger o nosso sono, mas ativamente melhorar a qualidade dele, torná-lo mais profundo, mais restaurador? Exatamente essa a promessa da estimulação acústica. A ideia é usar sons bem suaves, sincronizados com as nossas ondas cerebrais de sono profundo, para, de certa forma, turbinar essas ondas. Estudos recentes, como um de Lustenberger de 2022, mostram que isso é possível de se fazer em casa. Mas a grande pergunta continua no ar. Esse aumento nas ondas lentas se traduz em benefícios reais para a saúde no longo prazo? A ciência ainda está construindo essa resposta. Bom, com tanta opção no mercado, tanta promessa, como a gente pode fazer escolhas inteligentes? Essa última parte é tipo um manual de instruções, um guia prático para avaliar qualquer tecnologia de sono que aparecer pela frente. Então, que tal um checklist mental, 5 perguntas-chave? Primeira, como isso funciona? Atua no relógio biológico ou na pressão de sono? Segunda, tem ciência de verdade por trás ou é só papo de vendedor? Terceira, isso aqui resolve o meu problema específico? Quarta, e os riscos? Tem chance de me deixar mais ansioso? E por último, a quinta, isso é prático? Dá para encaixar na rotina sem virar um pesadelo? E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Talvez a tecnologia mais eficaz para o sono não seja um aparelho que a gente compra, mas sim a própria rotina que a gente constrói. Os aparelhos podem ser aliados fantásticos, mas só quando são usados para reforçar bons hábitos e não como uma solução mágica. A pergunta, no fim do dia, não é qual dispositivo eu devo usar, mas sim como eu posso usar a tecnologia para me ajudar a ter mais consistência.